começar. Vamos ver se a internet vai deixar a gente fazer. Nivan. Ângela, seja bem-vindo, meu irmão. Oi, tudo bem? Obrigado, meu irmão. Como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, então estamos bem. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no som. Para mim está perfeito o seu som, viu? Tanto o som como a imagem. Tá bom? Rosângela, tá. Rosângela, seja bem-vinda, Rosângela. Eu vou fixar aqui o tema da palestra para o pessoal ficar por dentro, né, Nivan? Certo, fica à vontade, Mar. Bem-aventurados os aflitos. Isso. Ranieri, seja bem-vindo, Ranieri. Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Glória, pessoal do Nova Luz estão entrando. Nivan, se você quiser fazer uma apresentação de onde você, como é que está os trabalhos aí, como é que estão as atividades, qual a sua função no Nova Luz, aliás, no NEAC. Fica à vontade, viu, meu irmão? Tá ok, meu querido. Obrigado, dizer da nossa alegria em poder estar aqui com vocês, o Grupo Nova Luz, a qual nós temos um carinho muito grande, né, por esse grupo e por todos aí vocês da cidade de Pombal. Dizer que já estávamos com saudade, né, de poder conversar um pouco. Hoje o Marco anunciou que seria uma palestra. Não é uma palestra, é uma conversa. Né? Não somos um palestrante. A gente conversa um pouquinho aquilo que está inserido no Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus. Jesus para trazer um pouco dos informes, trazer um pouco das informações que o Mestre nos deixou há mais de 2000 anos. Dizer sempre da alegria que se renova sempre que pudermos compartilhar com vocês. Agradecer a você, Marco, o convite, né, a participar dessa live, né, no Instagram do Nova Luz. Trabalho bastante edificante. Lamentamos ainda esse momento que estamos vivenciando, mas temos a consciência que tudo acontece com a permissão de Deus. E aí tudo tem um significado. E essa pandemia também não poderíamos ver de forma diferente, a não ser também com algo que vem de Deus, que tem um sentido. Certamente que não estamos entendendo o sentido no momento hoje, mas com certeza no amanhã vamos estar entendendo tudo porque estamos vivenciando todos esses momentos.
Meu querido, nós continuamos ainda com o trabalho aqui no NEAC, estamos ainda como presidente da casa, né? Tivemos aí agora, essa semana, quinta-feira, tivemos a eleição e os amigos, os nossos irmãos, nos conduziu novamente à direção do NEAC. Já estamos aí, estamos completando já 10 anos à frente do NEAC. É uma casa que você conhece, né, que todos, né, da grande maioria de Pombal já conhecem e sabe do trabalho que é desenvolvido aqui no Alto Sertão. Na verdade, o NEAC podemos colocar assim como a nossa casa, como também o Grupo Nova Luz, nós se sentimos muito à vontade, né, quando estamos aí. Há bastante tempo, né, já está com um tempinho que estivemos aí fisicamente, mas com certeza o grupo não sai dos nossos corações, como também a todos vocês, companheiros de luta, que está aí, eu sempre vejo, acompanho, mesmo à distância, nós estamos sempre atentos, acompanhando os trabalhos, e vejo que vocês continuam, mesmo não fisicamente, mas à distância, virtualmente, continua o trabalho que é a divulgação do Evangelho do Cristo. Com certeza, meu irmão, com certeza. É um motivo de muita alegria. A alegria maior, Ivan, é nossa em poder revê-lo, mesmo através da live. Saudade, a saudade é grande, mas a gente, em ver assim, a gente já mata um pouco da saudade, não é isso? Verdade. Então, um abraço a todos os trabalhadores, amigos aí do NEAC. Sintam todos abraçados em nome do Nova Luz. E, sem mais delongas, vamos fazer a prece inicial. E em seguida, meu irmão, você fica à vontade. Viu? Ok, meu querido. Quem desejar fechar os olhos, pessoal, fica à vontade. Deus, Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, estamos mais uma vez iniciando a live de hoje. Rogamos a Ti, Pai, de infinita bondade, a Tua bênção de paz, de compreensão, de harmonia, de entendimento, para que na noite de hoje nós possamos entender a mensagem renovadora do nosso irmão Nivan. Que a mensagem de hoje possa penetrar em nossos corações. E que, principalmente, a gente possa colocá-la em prática, pois é esse o objetivo maior. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mestre de infinita bondade, pela Tua presença em nossos corações. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos que nos acompanham nos trabalhos espirituais que a gente realiza. Obrigado, Maria Santíssima, Mãe espiritual de todos nós. Obrigado, irmãos amigos. Obrigado ao nosso irmão Ivan por aceitar a palestra, fazer a palestra para nós. Que os benfeitores amigos possam inspirá-lo e que a sua mensagem seja absorvida por todos nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Fica à vontade, meu irmão. Ok, meu querido. Obrigado. Agradecer aí boa noite aos nossos irmãos que chegaram, né, logo após essa nossa conversa inicial, né, da alegria de poder compartilhar com todos aqui mais uma live, né, dessa casa de bênção, essa casa de luz, que tanto acolhe, né, os nossos irmãos que porventura as procuram. Meus queridos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo mais longo, né, do Evangelho, é aquele que traz mais instruções na questão da quantidade do conteúdo. Né? Eu pediria permissão a vocês para me ler os itens 1 e 2, e a partir daí nós entraremos na nossa conversa. Né? O tema, como já foi previamente informado, bem-aventurados os aflitos, né? Nós vamos trabalhar
alguns temas: justiça das aflições, as causas atuais, causas anteriores, né? A questão também que a felicidade, né, não é deste mundo. Isso daí nós vamos enfocar bem essa questão, que a felicidade não está especificamente neste mundo, né, nesse mundo, na Terra, nesse planeta de prova e expiações. Pegando aqui o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E no item 2, né, ele continua, também o mestre traz a sua mensagem, fazendo a seguinte colocação: bem-aventurados vós que sois pobres, porque o vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, agora chorais, porque rireis. Mas há de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Há de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Há de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Essa é a parte do Evangelho que iremos trabalhar hoje. Né? Como nós colocamos, iremos falar um pouquinho da justiça das aflições, a felicidade não é deste mundo, as causas atuais, anteriores, motivos de resignação. Né? Quando nós falamos bem-aventurados os aflitos, né, no entendimento da linguagem, né, da definição feliz, poucas são tão inevitáveis em nossa vida, né, na verdade, como o sofrimento. Há como evitar o sofrimento na nossa vida, no nosso dia a dia? Certamente que não, né? Sabemos que não. São situações que muitas das vezes não achávamos nem viríamos que pudessem, né, passar por algumas situações. Né? E é exatamente nessas situações, quando nós chegamos a alguns momentos da nossa vida, que nós fazemos alguns questionamentos, especialmente quando estamos naqueles momentos difíceis da nossa vida. Muitas das vezes nós blasfemamos com Deus, né, com o nosso Criador. E aí sempre aparecem aqueles questionamentos, né, os porquês da vida. Né? E aí a gente começa, de repente, Senhor, por que me deixou perder o emprego? Isso é uma das colocações, quando esse sofrimento vem através da falta, da perca de um emprego. Ou então quando se dá do lado de uma doença, né? Quando você coloca, por que, Senhor, permitiu essa doença, que a doença me atingisse? Por que o Senhor não me liberta dos meus vícios? São os questionamentos, porque tudo que tem de ser tão difícil para mim, isso daí a gente coloca, imagina-se que as coisas sempre estão difíceis para nós e que as coisas são difíceis para as demais pessoas. Nós, na nossa infantilidade, nós imaginamos. E aqui, Marcos e meus queridos irmãos, eu posso assegurar, né, com esse pensamento, essas colocações, né, de quanto isso é complicado. Né? Na verdade, eu já vivi muitas tribulações na vida e sei bem, né, sei muito bem o que é viver em meio à aflição, à angústia, ao desespero. Né? Na verdade, não é nada fácil você viver assim, né, nessas circunstâncias. Mas aprendi que nesses momentos mais difíceis, nessas dificuldades maiores, né, é que nós temos que manter a fé em Deus. E não reclamar, né? Não reclamar tanto.
mas confiar acima de tudo, que tudo na vida ele tem uma saída, né? Há uma saída para tudo, né? E isso é uma lição que devemos aprender, né? Confiar primeiramente, sobretudo em Deus, nosso Pai, né? Ao nosso mestre querido, nosso modelo e guia, Jesus, como também aos nossos protetores, né? Aqueles nossos irmãos que vieram, que vêm nos acompanhando com o propósito de nos orientar, de nos guiar, né? De nos levantar das nossas quedas, né? Na verdade, de trazer aquilo que é melhor para nós. Muitas das vezes, nós almejamos coisas que não vai trazer felicidade, né? Não vai nos ser útil, não vai nos trazer o bem, né? E Ele sabe muito bem das nossas necessidades, né? Sabemos sim, como nós colocamos no início, que a felicidade ela não está nesse mundo, né? Não é na Terra, não é nessa encarnação, né? A questão que nós colocamos muitas das vezes, que não somos felizes, né? Que a felicidade ela não foi feita especificamente para mim, né? Muitas das vezes clama o homem em todas as posições sociais, né? Não é necessariamente que ele dispunha de recursos financeiros, recursos materiais, ou que necessariamente ele necessite de recursos, seja privado muitas das vezes dos recursos materiais pelo qual tanto necessita. E dentro desse questionamento, na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores, né, quando ele coloca: pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? E a espiritualidade maior responde, né, com aquela, eu até imagino, né, a tranquilidade dos espíritos superiores dando uma resposta a Allan Kardec. E a resposta ela é bem enfática: não. Ele coloca já não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males, o ser tão feliz quanto possível na terra. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à felicidade, né? Tá bem claro aí o que coloca a espiritualidade maior sobre esse questionamento, né? Não é o fato, né, de sermos também, ter corpos perfeitos, novos, né, corpos fortes, que a felicidade está dentro de nós. Tudo é muito mais complexo, né? Estamos, na verdade, num planeta de provas e expiações, né? Estamos aqui por algum motivo. Tudo tem um porquê. Tudo tem na vida, tem um sentido. Não reencarnamos nesse corpo, não reencarnamos nessa família, né? Não trabalhamos na profissão errada. Tudo que acontece conosco, tudo é programado dentro daquilo que nós almejamos, daquilo que seria necessário para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento espiritual, ou o nosso melhoramento moral, né? Certamente que em alguns momentos da nossa vida nós erramos, né? Nós cometemos alguns deslizes. E assim quando se procede, assim quando acontece, nós temos que dar. Certamente que o espírito ele não regride, mas certamente nós temos que dar um passo atrás nesse processo. É o passo atrás do recomeço. É recomeçar para vir muito mais fortalecidos, né? Bem sabemos que a Terra podemos comparar aqui como uma universidade, né? Certamente a reencarnação é aquele, seria, vamos colocar, como o vestibular, né? Hoje como o SISU, né? O Enem, você faz a prova do Enem, seria a primeira prova para você adentrar a universidade. E aí passamos por todos aqueles períodos, né? Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e aí vai.
Se de repente erramos em alguns pontos, vamos ter que, algum desses períodos, nós vamos ter que repetir. Sempre lembrando que jamais ser jubilado, né? Nós jamais vamos regredir. Deus sempre nos dá as oportunidades necessárias, seja elas quantas forem necessárias, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento espiritual e moral. E a Terra, na verdade, como nós colocamos, é essa universidade, é a oportunidade que temos para esse crescimento, né? A oportunidade que temos para trabalhar as nossas imperfeições, né? Como a Terra também, ela é um hospital, né? Um hospital que nos dá esperanças, que nos cura das nossas enfermidades. Quais são as nossas enfermidades? Especialmente as nossas enfermidades morais, né? A enfermidade do corpo físico, ela pode ser também uma consequência dos nossos atos nessa encarnação. Muitas das vezes não trabalhamos corretamente o nosso corpo, e aí sim, o corpo ele padece desse cuidado, e as respostas ele vem em dores, em sofrimentos, né? As respostas vêm em corpos, muitas das vezes, limitados, né, nas suas forças físicas. E a Terra, eles nos proporciona também essa oportunidade de sarar tanto o nosso corpo espiritual como o nosso corpo físico, né? A nossa moral. E para essa melhora, a Terra, ela é exatamente esse centro de reabilitação dessas mentes degeneradas, né? São as oportunidades de convivermos com pessoas diferentes, com pessoas difíceis, pessoas que pensam diferente de nós. E aí sim, aonde vamos buscar essas diferenças? Muitas das vezes, essas diferenças estão dentro do nosso próprio lar, né? A nossa convivência com esposo, esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, toda essa convivência, ela traz um significado. Esses problemas que nós, aparentemente, nós enfrentamos nessa encarnação, ele tem um sentido, ele tem um porquê, ele tem, na verdade, um significado. E aí, muitas das vezes, reclamamos, lamentamos. E aonde vamos buscar esse consolo? Né? Aonde está escrito na nossa mente que esse sofrimento vem para o nosso bem? Né? Certamente que acreditando na vida futura, que na vida futura, na vida após o corpo físico, né? Após o desencarne, após a morte desse corpo físico, é que está exatamente as compensações que o Mestre Jesus nos ensina e nos mostra no seu Evangelho, né? São as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Mas se verdadeiramente acreditamos em Deus, porque Ele está todo o tempo ao nosso lado, né? Ele não nos abandona. Ele está sempre ali, né, esperando o nosso chamado. Deus não falha, né? Deus está sempre ali olhando, sempre observando o nosso caminhar, as nossas ações, os nossos atos. E aí, nas dificuldades, é que temos que chamá-lo, né? Nós temos o livre-arbítrio para exercer o nosso pensamento, para nós exercermos os nossos atos. Certamente que há uma consequência positiva ou uma consequência negativa daqueles atos do pensamento e daqueles atos que nós cometemos, né? Muitas das vezes, só acreditamos que Ele está conosco quando estamos felizes. Isso daí é uma constante em nossa vida, né? Quando nós estamos em momentos felizes, nós já imaginamos que Deus está ali todo o tempo conosco. Diferentemente de quando nós estamos em sofrimento. Certamente quando nós estamos com a nossa fé, né,
ali, certa, convicta, podemos colocar assim, reforçada na nossa mente, nós vamos estar sempre acreditando que Deus está conosco. Né? Se sentimos uma dor, uma desilusão, na verdade, logo falamos que temos fé em Deus, né? Temos fé em Jesus, nos bons amigos espirituais, principalmente nós espíritas, né? Que acreditamos na espiritualidade. Mas pela a nossa pequenez ainda, né? pelo nosso entendimento, muitas das vezes nós vacilamos. De que maneira esse vacilo? Né? Se logo no momento de uma dor, né, nós já rogamos logo. Primeiramente, isso é um impulso já de rogar a Deus, né, e a Jesus e aos bons amigos espirituais, né, para que ficássemos bons, né, para que não sofresse tanta dor. Né. E aí, se de repente, nesse primeiro pedido, nessa primeira experiência, não tivermos aquele resultado que nós almejamos, aí já começamos o nosso vacilo. Né? Na segunda oportunidade, nós trabalhamos assim, seria por etapa, né? Vamos pegando como se fosse, vamos colocar aqui, como se tivéssemos uma hierarquia. Né? Primeiro dia, nós rogamos a Deus, ao Mestre Jesus, aos bons amigos espirituais. Na segunda oportunidade, nós já vamos excluir, né, esse pedido, já vamos excluir aí, talvez, os amigos espirituais, os bons amigos, né, os nossos anjos protetores. E aí nós já rogamos a Deus e a Jesus. Senhor, me ajude. Senhor, alivia a minha dor. Jesus. Né? E aí, esse pedido ele se estende. Se de repente, mesmo com o pedido ao Mestre Jesus, o pedido a Deus, ao nosso Criador, não fomos atendidos, né, nesses dois pedidos, aí já começamos a excluir Jesus dos nossos pensamentos. E aí vamos direto pedir a Deus. Né? Se mesmo assim não conseguirmos nesse terceiro pedido, aí já falamos que Deus nos abandonou. Senhor, por que nos abandonaste? Por que estou só? Por que está permitindo que eu sofra tanto? E aí fica o seguinte questionamento. Aonde está a nossa fé? Se não ficamos ainda curados, se não aliviamos ainda a dor naquele instante, é porque ainda não foi necessário para o nosso entendimento. Ainda não foi necessário para o nosso crescimento maior. E aí, há um questionamento que ele é constante, sempre, né, quando muitas das vezes, se pergunta por que sofrem uns mais do que outros. Né? Imaginamos sempre isso. Há uns que sofrem mais que outros. Né? Por que acontece isso? Deus é justo? Sabemos que não. Que Ele é injusto? Sabemos que não. Deus é justiça. Isso daí nós temos a certeza. Mas por que uns sofrem mais do que outros? Porque nascem uns na miséria e outros na fortuna, sem coisa alguma haverem feito, né, que justificasse essas posições. Imaginamos isso se tivéssemos a certeza que estaríamos numa única encarnação, uma única vida, né, mas acreditando que já tivemos outros momentos, que vamos ter outras oportunidades, aí nós vamos começar a entender o porquê desse sofrimento. Né? O porquê uns nascem com tantos, outros nascem com tão pouco. Né? Como colocamos anteriormente, a Terra ela é uma universidade. Né? E quem sabe aqueles períodos que você passa na universidade, no comparativo aqui com a Terra, nós temos que passar esses períodos exatamente. O período que nós temos da abundância, né, para testar como estamos quando tivermos a posse da riqueza. Como vamos agir, como vamos pensar, como vamos compartilhar esses recursos com aqueles nossos irmãos
que não têm. E se usarmos de forma errada esses recursos, aí vamos viver o outro lado, né? Vamos ter que viver um pouco também na miséria para ter a consciência. Porque você só sabe o que é a miséria, você só sabe o que é a fome, você só sabe o que é uma dor, se você vivenciá-la. Você pode até imaginar, né? Nós devemos sempre agradecer, né? Eu particularmente, por não ter vivenciado essa questão quando nós colocamos a questão da fome, né? Vivenciamos a questão da dor física, vivenciamos a questão da dor moral, isso daí nós vivenciamos, mas a questão da fome especificamente, nós só imaginamos o quanto ela é dolorida, o quanto ela é difícil, né? E sabemos, especialmente, que nesse momento há muitos dos nossos irmãos, né, que estão passando por essa dificuldade. Quantas e quantas famílias, nesse momento, né, não estão nos seus lares, com seus familiares, seus filhos, principalmente crianças, que ainda não tiveram a oportunidade do alimento físico nesse instante. E aí sim, cabe exatamente a nós pegar aquilo, não é necessariamente que seja somente aquilo que sobra, né? Porque nós ainda com a nossa imperfeição, nós costumamos pegar aquilo que nos sobra e fazermos uma doação como se aquilo fosse uma caridade, como se já estivéssemos fazendo a nossa parte. Mera ilusão. Não é assim que se funciona, né? Pegamos aquelas roupas, aqueles calçados, aquelas coisas que não usamos mais, e aí vamos doar, no sentido de fazer a caridade. Não, eu estou fazendo a caridade, eu estou agindo como cristão, dando o que me sobra. É louvável? Sim, é louvável, né? Mas ainda é pouco diante daquilo que nós temos por obrigação de fazer, né? Dar o que sobra não é obrigação, né? Ele é um dever. Obrigação é você dar daquilo que te faz falta. Aí é onde está o mérito, né? Você dividir aquilo de você só ter hoje 1 quilo de arroz e você dividir com o seu irmão que não tem nenhum. Esse sim é o agrado que agrada exatamente a Deus, que agrada ao nosso Mestre Jesus. E aí muitas das vezes também há o seguinte questionamento: por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece na vida sorrir? Acho que cada um de nós que estamos aqui, eu, você, Marcos, nossos irmãos que se encontram na live, nós já imaginamos ou pensamos nisso, né? Porque as coisas para fulano é tão fácil e para mim é difícil. Você já ouviu essa frase, Marcos? Demais, demais. Demais. Demais, né? É. As coisas para mim é difícil. Eu dou um passo para frente, 3 para trás. Fulano parece que nasceu com a estrela. Isso. Então a estrela caiu na cabeça de fulano e fulano, né, as coisas se parecem mais fácil, né? E aí onde vem a questão da fé no futuro, né, exatamente para consolar e infundir, né, a nossa paciência. Mas na verdade não explica essas anomalias, né, que parece desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das suas imperfeições. Ele necessariamente tem todo o poder. Deus tem o poder de transformar, né, de construir, né? Deus é tudo justiça, Deus é toda bondade. Sem o que, se não assim não fosse, não seria Deus, né? Ele é soberanamente e ele é justo nas suas ações. E não se enganem, o homem só é feliz, geralmente, pela importância que atribui às coisas desse mundo. Ele imagina que é feliz atribuindo as coisas desse mundo, as coisas materiais, né?
Ah, se eu tivesse um emprego aí ganhando 30, 40 mil reais, eu era feliz. Né? Se eu tivesse aí um apartamento em João Pessoa com uma cobertura, um apartamento aí de 300 metros quadrados, eu era o homem mais feliz da vida. Né? Se eu tivesse uma casa com piscina, se eu tivesse um carro importado, né, eu seria o homem mais feliz do mundo. Mera ilusão. Não é assim que se funcionam as coisas. Né? Você pode até imaginar que aquela pessoa que possui esses bens, ela tem a felicidade. Existe a felicidade. Mas sabemos, como Jesus nos mostra, que a felicidade não é desse mundo. Né? A felicidade não está nas coisas materiais, nas coisas que ligadas ao mundo material. A felicidade, na verdade, ela está nas pequenas coisas. Né? A felicidade, ela está na nossa família, né? Uma família bem constituída. Né? A felicidade está no nosso trabalho, mesmo sendo difícil, mesmo ganhando pouco, mas a felicidade está ali, porque você tem a consciência que você tem um lugar dali onde você tira pão de cada dia, dali aonde você cumpre com os seus compromissos, dali aonde você alimenta a sua família. A felicidade está no seu lar, seja uma casa pequena, seja uma casa grande, mas que seja um ambiente de tranquilidade, um ambiente de paz, aonde você possa chegar, né, descansar feliz, de você ficar tranquilo. Né? Não adianta ter um lar, né, imenso, com piscinas, com carros importados da garagem, se você não é feliz. Isso aí é uma ilusão que o ser humano fica, na verdade, imaginando sempre. Né? E buscando alternativa, muitas das vezes esquece de você mesmo, esquece dos amigos, esquece da família, esquece da religião. Né? Não é necessariamente que seja a doutrina espírita, qualquer religião, ela é importante. Né? São caminhos que levam a Deus. São caminhos que levam a Deus. E você não pode esquecer da sua, você não pode esquecer desse caminho. E na questão, pegando aqui a deixa dessa nossa colocação, quando pegamos na questão 920 de O Livro dos Espíritos, né, quando Allan Kardec, na sua sabedoria, nós sabemos que Allan Kardec estava, já tinha um preparo e foi iluminado para fazer esses questionamentos junto à espiritualidade. Né? E dentro daquilo que nós colocamos, ele pergunta à espiritualidade: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos superiores responderam: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males, o ser tão feliz quanto possível na Terra. E aí na questão 931, né, ele não ficando ainda satisfeito, porque Allan Kardec ele persistia muito nesses questionamentos, né, as respostas para ele ainda não estariam completas, sempre ficava alguma indagação, sempre ficava alguma dúvida. Né, e aí Allan Kardec praticamente repete a pergunta com outro sentido. Né? Por que são mais numerosos nas sociedades as classes sofredoras do que as felizes? Né? E aí a gente imagina mesmo, há mais sofrimento na vida do que alegria. Imaginamos muito isso. Né? Tem muito mais pessoas sofredoras e tem muitas pessoas felizes. E aí os espíritos responderam sabiamente a Allan Kardec: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas das vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto,
Para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra um lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, aí ela lhe será o paraíso terrestre. E aí a gente imagina felicidade, aí voltamos àquele que a gente colocou anteriormente. Felicidade está na quantidade de bens, naquilo que possuímos, na conta de recheada? Não. Né? A felicidade está nas coisas simples, como nós já colocamos. Então, assim, em muitas, se formos analisar, a felicidade, ela está, pelo menos em momentos felizes, ela está previsto e ela está constantemente em nossa vida. Né? Temos dificuldades, isso aí é normal, é natural, essas dificuldades para o nosso crescimento. Mas hoje, se formos analisar bem, se podemos colocar assim, se formos colocar, vamos colocar aqui na balança, vamos voltar aquele tempo nosso aí de criança, né, Marco? Quando tinha aquela balança lá de 2 pratos, e aí a gente coloca as coisas hoje na nossa vida que nos traz felicidade e as coisas que não nos traz felicidade. Se colocarmos nessa balança aí de 2 pratos, né, as que nos traz felicidade, ela vai pesar mais. Temos motivos, sim, de tanta felicidade. O problema está exatamente em não valorizarmos essas coisas, né, em não valorizarmos. Colocar a felicidade exatamente naquilo que não possuímos. Né? Muitas das vezes nós achamos que a felicidade está em adquirir algo material. É tanto ilusão nessa questão que quando a gente consegue esse bem, ele já não traz mais tanta felicidade. Né? Já percebeu isso? Né? De repente a gente tem aqui, vamos lá, você tem um carro bem simples, 2 portas, não tem ar-condicionado, e você imagina que se eu comprasse um carro 4 portas, com ar-condicionado, motor 2.0, aí eu estaria bem. Aí de repente você consegue, com seus esforços, adquire esse veículo. Com passar do tempo, com pouco tempo, ele já não vai ter aquela mesma posição. Né? Já não vai ser tão importante para você como você imaginava que ele era antes. Né? E aí tudo é relativo. Né? Tudo é relativo. É exatamente nessas coisas que nós colocamos a nossa felicidade. Exatamente naquilo que não é nosso. Naquilo que não está ao nosso alcance. Se mudarmos de lado, colocando a felicidade naquilo que está ao nosso alcance, as coisas vão reverter nesse sentido. Né? E aí, trabalhando as causas atuais das aflições, né, porque sofremos tanto nessa encarnação, no Evangelho ele coloca que são de 2 espécies, né, esse sofrimento, essas transformações da vida. Elas surgem, na verdade, de 2 fontes, bem diferentes, né, bem distintas, que importa exatamente distinguir uma que é da causa presente e a outra está fora desta. Né, quando coloca-se no Evangelho que, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-a que muitas são as consequências naturais desse proceder. Né, e aí muitos homens, eles caem na vida, nas desilusões, por sua própria culpa. Pode até colocar a culpa nos outros, mas certamente a culpa está em você, está nas suas ações, está nos seus pensamentos, naquilo que você planejou, naquilo que você executou. Quantas vítimas de imprevidência, de orgulho, de ambição, né, está dentro da sociedade? Né? Quantos homens não sofrem por o seu orgulho, pela sua ambição, né? Pela sua sede de poder, né?
E aqui, Marco, me permita, a minha secretária, Dona Ivete, chegou aqui, me trouxe uma aguinha, me permita. Fique à vontade, meu irmão. Diga aí, Ivete, que eu estou mandando um abraço para ela. Ivete, Marco está mandando um abraço. Ela está retornando um abraço a você. É o meu anjo de guarda. Ela pensa nos mínimos detalhes. Eu acredito, viu? Obrigado. E aí, Márcio, continuando, quantas, na verdade, elas são aqueles que se arruinam na vida por falta de perseverança, né? Pelo mau proceder nas suas ações, né? Por não saberem limitar os seus desejos, né? Muitas das vezes os nossos desejos, aquilo que muitas das vezes nós almejamos, que lutamos tanto, e não nos chega em certos momentos, né? E nós reclamamos primeiramente a Deus, porque não são coisas para o nosso bem, né? Talvez a riqueza material não é coisa boa para o nosso bem. Imagine aí o que seria de nós se tivéssemos a posse dos bens e o poder nas mãos. O que faríamos se tivesse o poder? Né? Aquele ditado popular, né, que diz: quer saber quem é a pessoa, dê dinheiro e dê poder. Né? E aí você imagina a situação. Né? Quando o sujeito ele tem o poder e tem o dinheiro, para ele permanecer na sua humildade, naquele pensamento do bem, do amor, da fraternidade, da caridade, ele fica muito difícil. Normalmente, quando nós saímos dessa etapa do não ter para o ter e do poder, a gente começa a mudar a nossa vida, já começa a mudar as nossas amizades, né? Já pensamos logo em sair da casa onde moramos, em sair daquela rua, daquele bairro. Certamente que Deus também não seria bom para os seus olhos se nós permanecêssemos todo o tempo no sofrimento. Não, ninguém também nasce para sofrer. Certamente com o seu trabalho, com o suor do seu rosto, se você trabalhar, conseguir uma casa melhor, um local mais tranquilo para a sua família, você tem um carro velho, de repente você não tem carro, você conseguir um carro melhor, você trocar num carro melhor, uma casa, uma fazenda. Isso que você fizer gradualmente, com o esforço do seu trabalho, sem prejudicar a ninguém, não é proibido. Certamente que nós almejamos um trabalho melhor, nós almejamos ter um salário melhor, nós almejamos ter uma casa mais confortável, de comprar uma roupa melhor, um calçado melhor. Isso é ruim? Isso é pecado? Não. Né? Desde que você não use artifícios para prejudicar o próximo, você não está errado. Né? Deus nos dá a oportunidade do crescimento. E o crescimento material também, ele é importante. Né? Esse crescimento, muitas das vezes, você tem a oportunidade dessas aquisições exatamente para você ajudar aqueles que não têm, aquelas pessoas mais necessitadas. Né? E aí, esses desajustes, muitas das vezes em nossa vida, ele vem de vários lados. Né? Ele pode vir até de uma união, né, desajustada. Né? Uniões que resultaram aí de cálculo de interesse, né, de vaidade. De repente, você se aproxima de uma pessoa somente na intenção de se dar bem na vida. Né? Ali não tem nenhum sentimento envolvendo aquelas criaturas. Então, assim, se há uma união dessa forma, qual o percentual de dar certo e de não dar certo? Ele é muito grande. Diferentemente de uma união, quando você se junta àquela pessoa com um só objetivo, o objetivo de crescimento.
passa as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, né? Todo aquele processo ali os dois. Aí sim, cada sofrimento, cada dia, ele é fortalecido, né? E aí muitas das vezes também as faltas de entendimento, né, em disputas por bens materiais, ela termina em desavenças, né? Termina em mortes, muitas das vezes. E quando acontece isso, não é só a pessoa que sai prejudicada, né? Envolve aí nesses pontos duas famílias, um lado e o outro, né? Então, sim, pensar muito de como vamos agir, como agir, ele é importante. Nunca fazemos as coisas por impulso. Muitas das vezes, e digo a você que o percentual, há muitas das vezes, quando agimos sem pensar, 90% nós cometemos deslizes e pagamos um preço muito caro por isso, né? Às vezes nós lamentamos muito, né, principalmente nós pais, né, quando nós não temos filhos educadamente preparados para viver em sociedade, né? Muitas das vezes pais infelizes com seus filhos, né, por não terem combatido os seus defeitos, as suas más tendências, né, ou por fraqueza mesmo, ou por indiferença, e que deixaram nesses filhos desenvolver exatamente esses germes, que é os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Exatamente que isso é que provoca a índole imperfeita desses seres de corações endurecidos, seres que pensam somente em si pelo egoísmo, né? Muitos jovens que não se conformam com a vida que tem, com a família que tem. Se o pai de repente não tem posses, ele não respeita essa dificuldade. Isso daí nós vemos em muitos e muitos casos, muitas famílias acontecendo isso constantemente. E a quem responsabilizar, né, essas nossas aflições? A quem responsabilizar? Senão a nós mesmos, né? Somos a causa de tudo isso, né? Somos nós que plantamos, somos nós que colhemos. O homem é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas muitas das vezes, em vez de reconhecê-los, ele acha mais simples delegar essa tarefa às outras pessoas, né? Culpar as outras pessoas, culpar a Deus, né? Todo mundo tem culpa, menos ele. O seu egoísmo não deixa que ele perceba que ele que cometeu as suas faltas, ele que plantou a semente das dores, e aí fica difícil de colher, né? E aí os nossos sofrimentos só estão nas nossas ações desse momento, dos dias atuais? Não, de forma nenhuma. Há muitos também que estão em vidas passadas, né? Que está, muitas das vezes, naquilo que nós cometemos em momentos anteriores. Nós sabemos disso. Nós que acreditamos na vida após a morte, né? Nós que acreditamos que não estamos aqui pela primeira vez. Acreditamos que estamos aqui, sim, de passagem, né? Estamos na universidade, estamos no primeiro período ainda. Não sei que período eu estou, né? Mas sei que ainda estou, talvez ainda naquele primeiro período, buscando ainda me atentar ou buscar entender as matérias da vida, né? Ainda não conheço a física, ainda não conheço a matemática, a geografia, ainda não conheço a biologia, e aí estou chegando na universidade e vou conhecer tudo isso aos poucos. Então, assim,
A nossa encarnação nesse momento é isso, né? É aquele período inicial na universidade. Ainda estamos assim meio sem rumo, buscando o caminho correto, né? E através dos erros, dos acertos, das dores, das decepções, das desilusões, né? Das conquistas também, é que nós vamos traçando os nossos caminhos, né? É que vamos sabendo qual o caminho correto que devemos percorrer. Meu querido, já estamos chegando ao finalzinho. Eu gostaria de trazer somente uma historinha, Marcos, para reflexão, né, para que nós encerrarmos essa nossa participação. Né? Digo a você que estou, né, feliz pelo tema, pena que o tempo é pouco também, teríamos mais coisas para conversar, mas aí fica aberto já aqui, já antecipo para você, estarmos de volta em outra oportunidade. Ótimo. Muito bem. Certo? Então, a historinha da nossa reflexão era o seguinte, né? Em um país muito distante, existia um rei que, mesmo sendo muito rico, era um homem triste, pois não conseguia aumentar sua riqueza como gostaria. Por conta disso, ele estava sempre mal-humorado, e isso causava grandes problemas a todos no reino, pois seus decretos, muitos injustos e cheios, massacravam o seu povo. A tristeza do rei aumentou de tal forma que ele acabou entrando em depressão. Os médicos da realeza então disseram a ele que a única cura para a sua doença era a felicidade. Cansado de tanta tristeza, na verdade, o rei ofereceu um grande prêmio para quem pudesse lhe trazer a felicidade de volta. E a notícia se espalhou por todo o seu reino e também por países vizinhos. Em pouco tempo, o palácio estava cheio de candidatos, né, para fazer o rei feliz. Chegaram músicos, chegaram palhaços, chegaram dançarinas, mímicos, mágicos e vários outros. Todos tentaram, muitos e muitos, mas ninguém conseguia um sorriso sequer do rei mal-humorado. Ele não se alegrava com nada, né? Preocupados, os médicos da realeza resolveram procurar um grande sábio que vivia próximo ao castelo, né? O homem, então, esse sábio, disse aos médicos: se o rei vestir uma camisa do homem mais feliz do mundo, a alegria com certeza voltará ao seu coração. Né? E aí deram início, então, a essa grande investigação para descobrir quem era o homem mais feliz entre todos aqueles do rei. Né? Depois de algumas semanas, os investigadores ficaram surpresos ao descobrirem que o homem mais feliz do reino vivia em uma casinha muito simples e humilde, bem longe do luxuoso castelo do rei. Eles foram até o lugar e viram o homem, sua mulher e seus filhos trabalhando no cabo da enxada para conseguir o seu sustento. Enquanto cuidava da terra, a família cantava louvores a Deus e passava o dia rindo. Os investigadores chamaram tal homem que trabalhava sem camisa, né? E lhes disse que dessa procura, né, da felicidade, que eles buscavam para o rei, né, os investigadores chamaram o tal homem que trabalhava e falaram sobre o problema e pediram que ele dissesse alguma coisa para que a felicidade do rei pudesse voltar a seu coração. E a resposta do homem feliz deixou os investigados intrigados, né, perplexos com a resposta dele. Aí, esse homem falou: senhores, eu compreendo a situação e gostaria muito de ajudar a vossa alteza, mas há um problema. Eu não tenho camisa sequer para vestir. Né? Aí um dos investigadores não conseguiu segurar a sua curiosidade e perguntou: senhor, me perdoe a sinceridade, mas como o senhor pode ser feliz mesmo trabalhando tão duro, morando em um casebre, tendo pouco o que comer, não tendo uma camisa sequer para vestir?
Diga-me como isso é possível. O homem feliz respondeu: ó Senhor, vê ali na minha horta minha mulher e meus filhos trabalhando e cantando alegremente, enquanto me ajudam? Pois é, nós somos felizes porque temos um tesouro muito maior do que toda a riqueza que o rei tem, a presença de Deus em nossos corações. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, nem bens materiais, mas é justiça, é paz, é alegria de viver com o pouco que temos, pois esse pouco é exatamente a medida certa para a nossa felicidade. Com essa mensagem, meu querido, terminamos aqui a nossa participação, agradecendo imensamente, sobretudo a Deus, por essa oportunidade, agradecendo aos amigos que estiveram aqui, que estão conosco na live, né, a você e a todos que fazem essa casa de bênção, de luz, a Casa Nova Luz. Meu irmão, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite e pela palestra maravilhosa. Nosso irmão Dalton está dizendo que a sua palestra foi um show. Obrigado, abraços para ele. Que Deus abençoe. E desde já fica o convite renovado, viu? Pronto, pronto. Quando eu não puder dar um sim, compreenda que eu estou também numa missão agora profissional que, assim, tem muitas das semanas que eu não fico em Cajazeiras, estou viajando, estou no sítio, na propriedade, e lá a internet, muitas das vezes, ela cai bastante, não é muito legal, e aí às vezes eu não posso, porque eu estando lá, eu fico com receio, de repente marcar e na hora dar algum problema. Mas normalmente no dia, no caso aí do sábado, sempre no sábado eu estou em casa e não teria nenhum problema. Estaremos sempre à disposição. Tá bom? Pronto. Então, desde já, meu irmão, muito obrigado. E se você puder, a gente já remarca você para o mês de junho. Pronto, tranquilo. O mês de maio já está completo. Nivan, você aproveita e já faz a prece final aí. Tranquilo, meu querido. Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, não com outro sentido, mas tão somente no sentido de melhor sintonizarmos com o plano maior, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso querido mestre e amigo Jesus, aos bons amigos espirituais, primeiro e sobretudo em agradecimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede todos os dias da vida. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelas nossas águas. Obrigado, Senhor, pelas nossas vestes, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando com amigos tão valorosos a mensagem do Evangelho do Cristo. E neste momento, Senhor, a qual nós estamos aqui, pensamentos a Ti, de rogar, nós aproveitamos também, Senhor, para pedir. Abençoa cada um de nós aqui presente, abençoando aos nossos lares, familiares, as nossas casas espíritas, aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais ainda enfermos, que cada um possa receber o medicamento necessário para a sua cura, a cura do corpo físico, a cura do corpo espiritual, a cura da riqueza maior, que é a nossa moral. Senhor, nesse momento, mais uma vez, te agradecemos e que a tua luz esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, e fique com Deus. Angélica chegou já no final, Angélica, mas muito obrigado pela sua presença. Paz e bênção a todos. Muita luz. Tchau.